Então, turma, tinha ficado na lista de exercícios uma atividade, um desafio da Olimpíada de Matemática de Moscou, que era exatamente o seguinte: eu vou pegar o enunciado original no livro das Olimpíadas de Matemática de Moscou. Diz o seguinte, ó, questão, problema 2 aqui, ó. Suponha que n é a soma dos quadrados de três inteiros positivos. Prove que n ao quadrado também é a soma dos quadrados de três inteiros positivos. É uma questão interessante, um desafio que ficou para casa e por 2 aulas. Espero que alguém tenha feito. Se não fizeram, se fez, parabéns. Se não fizeram, vamos agora conferir uma solução para essa questão. Então está aqui o enunciado, o desafio da Olimpíada de Moscou, uma das mais tradicionais competições de matemática do mundo. Tem desde quase 100 anos, desde os anos 30, uma das primeiras Olimpíadas de Matemática. E diz assim, então, repetindo, se n é igual a soma de três quadrados, ou seja, se n é igual a 2 mais b2 mais c2 com a, b e c inteiros positivos, então n ao quadrado também pode ser escrito como a soma dos quadrados de três inteiros positivos. Esqueci de colocar aqui. Vamos para a solução. Então, vamos lembrar, antes de passar para a solução propriamente dita, vamos lembrar o que a gente precisa fazer. Nós estamos estudando produtos notáveis com problemas avançados, né? Então, a propriedade básica dos produtos notáveis nós vimos, vocês estudaram desde do 8º ano, que é o quadrado da soma de dois números, né? A mais B ao quadrado, isso aí todo mundo sabe. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu tenho também, nós vimos em sala, não se costuma ensinar na escola regular, mas existe um análogo para três termos, né? Se eu tenho A mais B mais C elevado ao quadrado, isso eu posso escrever assim, ó, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, a soma dos quadrados dos três números, mais duas vezes a soma dos produtos 2 a 2. Mais duas vezes, ou seja, 2AB mais 2BC mais 2CA. Então, esses são os resultados que nós vamos utilizar para resolver a questão. Não, acho que não precisa mais do que isso. É claro, por exemplo, se aqui fosse menos, se fosse A mais B menos C ao quadrado, o que vai mudar? Onde tiver C, daqui para cá, tinha C, eu troquei por menos C. Então, o que vai mudar aqui desse lado? Vai ficar muito parecido, né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que mais? Porque quadrado de menos C ao quadrado é mais. Mais 2AB. Então, no lugar do C eu vou colocar menos C, então vai ficar menos 2BC menos 2CA. Então, esses são os resultados que nós precisamos para resolver essa questão. Então, às vezes acontece isso, um problema de Olimpíada não quer dizer que ele seja fácil, mas os resultados são básicos, né? Algumas vezes os russos têm essa tradição, problemas que não precisa de muito conhecimento técnico, mas precisa de alguma criatividade, ou muita criatividade. Então, a ideia natural é partindo de n. Então, vou começar aqui a solução. Partindo de n igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, nós podemos elevar os dois lados ao quadrado, e eu vou ficar assim, ó, n ao quadrado igual a ao quadrado de A2 mais B2 mais C2. Usando esse resultado aqui de cima, né, vai ficar como? É só no lugar do A, B e C eu colocar A2, B2 e C2. Vai ficar assim, ó. A quarta mais B a quarta
mais c à quarta, mais 2a ao quadrado, b ao quadrado, 2b ao quadrado, c ao quadrado, mais, vou colocar aqui embaixo, 2c ao quadrado. Então, tá aí. E a gente quer escrever esse número como a soma dos quadrados de 3 números. E aí? E aí, olhando para esse resultado com menos, parece muito, né? Muda, tem um sinal menos aqui e outro aqui, do segundo membro da igualdade, esse produto notável. Então, vou separar aqui o resultado para A2 mais B2 menos C2. Certo? Então, eu vou escrever assim, ó. N ao quadrado igual a A quarta mais B à quarta mais C à quarta mais 2A2B2. E eu vou separar o resultado para menos. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2B2C2 menos 2C2A2. O que sobrou? Eu tinha aqui menos, eu tinha aqui mais 2B2C2, agora eu tenho menos. Né? Significa que para consertar isso, tenho que colocar 4B2C2. Eu tinha mais 2C2A2, aqui eu tenho menos. Para consertar isso, eu tenho que colocar 4C2A2. Olha que interessante. Esses números, 4B2C2 e 4C2A2, são quadrados perfeitos. Então, eu posso escrever assim, ó, n ao quadrado. Isso aqui tudo, o que que é? Se eu separar isso aqui tudo, está falhando. O que que é isso? Nada mais é do que A2 mais B2 menos C2 ao quadrado. Certo? E aqui sobrou o quê? Quadrado de 2BC mais o quadrado de 2CA. Quadrado de 2BC mais o quadrado de 2CA. Então, eu tenho n ao quadrado como a soma dos quadrados de 3 inteiros, né, positivos. O único problema é se, por exemplo, isso aqui for zero. Mas eu posso escolher, por exemplo, eu posso supor que A é maior ou igual a B, que é maior ou igual a C, certo? Então, A2 mais B2 menos C2, claramente, vai ser maior do que zero. Então, está terminado. Está provado que eu consigo escrever n ao quadrado como a soma dos quadrados de 3 inteiros positivos, que é o que o problema pede. Até o próximo problema, gente.